Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Palmeiras, que se prepara hoje para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista. Tem aí o Neto trazendo todas as informações do Verdão, trazendo novidades para essa partida e muito mais. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou, Neto e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. E do lado do Palmeiras, o que a gente tem que destacar é a possível volta do Maurício, né? Que também é um dos artilheiros do time, tem os mesmos 5 gols. Uma volta num jogo final e com problema no ombro. Sabe que não é fácil, né? Não é que operamos o ombro, sabe disso. Fácil, né? Mas ele tá treinando, né? E ele tem os mesmos 5 gols que o Yuri. Mas é diferente do jogo, né, Veloso? Porque no treino ninguém encosta nele. Uma encostada só, o ombro sai, irmão. Você sabe disso, Veloso. Tem que tá bem fortalecido, não sei como é que tá hoje. Mas o Maurício tem os mesmos 5 gols, inclusive, que o Yuri tem jogando muito menos, né? Não estava à disposição porque estava machucado. Então tem o Maurício com 5, o Estevão com 5 e o Flá com 4. São esses jogadores que têm decidido para o Palmeiras e que são importantes num momento como esse que o Palmeiras precisa vencer. Souza, desse panorama todo, o que você enxerga no jogo de hoje, né? O Química Arena, com 50 mil pessoas também do lado do Corinthians, o que teve de 30, 40 mil do lado do Palmeiras, que eles ficam tudo quietinho, que eles não cantam. Craque, e nem vibra, tá no hino, mas eles não fazem isso. Craque, boa tarde a todos. Eu vou me basear no panorama de todos os jogos também, que os últimos jogos Corinthians e Palmeiras, né? O Palmeiras inicia os jogos melhor, mas o Corinthians tem, quando não empata, ganha o jogo, entendeu? Mesmo o Palmeiras tem que fazer um jogo hoje perfeito e pode fazer isso. Se tem um time que pode reverter um placar como esse, chama Palmeiras, porque já fez isso em alguns jogos. Qual a visão do Estevão pro jogo de hoje, que tá concentrado lá, ele e a família dele lá de Franca, lá esse menino que é um fenômeno jogando bola? Estevão é o craque do time, né? Sem dúvida nenhuma, é um jogador que precisa ser marcado. No jogo contra o Corinthians, ele levou algumas vantagens também. Foi um duelo muito equilibrado. Não foi, Veloso. O Angelelli deitou nele. Pra mim, deitou. O gol que o Matheusinho tirou foi jogada nele. Tudo bem, mas não foi o gol, Veloso. Ele não jogou nada. O Angelelli deitou e rolou nele. Eu acho que foi um bom duelo. Que bom duelo, Veloso. Fala a verdade, Veloso. Agora, é verdade, é o que eu acho. Ah, verdade. Você tá de brincadeira, pô. O que o Estevão jogou bem, Veloso? Jogou essa arrancada que ele deu, que Pô, então por que todo mundo meteu o pau no menino? Sei. Porque ele poderia ter jogado mais, mas foi um duelo equilibrado. Eu gostei do duelo equilibrado? Foi equilibrado, Souza? Foi. Fala, Souza. Não, o Angelelli... É porque é impossível... Não gagueja, né? Não, é brincadeira, cara. É impossível você marcar... Vamos orar pro cara... É impossível... Veloso. A hora que ele tem a chance, Veloso. Não, é impossível você marcar o Estevão... É que ele concorda comigo. Não. Ele não quis discordar do senhor. Não, mas tem que discordar. Claro que não. No jogo, vai, o Angelelli não deitou no Estevão, É impossível você marcar, você não levar vantagem, marcar um jogador igual o Estevão 90 minutos. No mano a mano é difícil. Mano a mano é difícil. No decorrer do jogo, total do jogo, o Angelelli foi muito melhor. Nicola. O Estevão só conseguiu levar vantagem nos primeiros minutos. Depois o Angelelli foi bem melhor que até agora que marcou o Estevão. Eu vou te dizer uma coisa, Veloso. Verdade mesmo, Veloso. O Enzo também. O Enzo do São Paulo também marcou ele bem. O Estevão é craque, o Estevão é candidato ao melhor do mundo. O São Paulo tá onde, Souza, pra falar do São Paulo? Do jeito que você fala pra mim, quando você quer chamar a atenção do pessoal do São Paulo aí, dos youtubers. O que você tem que colocar do São Paulo? É que você falou... Vocês ganharam de 3-1, não ganharam? Do Corinthians? Vocês não ganharam a Taça São Paulo? Vocês disputam o título hoje? Então eu não falo do São Paulo. Nicola... Rapidinho sobre o Estevão. Pra mim é o grande craque do futebol brasileiro, fenômeno. Mas em clássicos tá devendo. São 9 clássicos como titular, nenhum gol e uma assistência. Eu preciso dar uma equilibrada aqui com o lado do Palmeiras nessa história. Agora, é isso? Você tá sendo muito. Eu preciso equilibrar aqui no programa, Vic. Fala, Mário, um beijo pra vocês, pessoal que tá acompanhando a gente. Bom, do lado do Palmeiras, vamos trazer as últimas informações aí de time pra deixar o torcedor tranquilo, porque os 6 jogadores que viajaram por suas convocações, então os uruguaios, o colombiano e os 2 brasileiros, o Everton e Estevão, Facundo Torres, Emiliano Martínez e Piquerez e Richard Rios, já chegaram, treinaram tranquilamente nesta quarta-feira. Lembrando que o Richard Rios, que estava no mesmo voo que o Romero, né, foi um voo fretado pela equipe Alviverde, eles fizeram aí um esquema de fretar um voo para cada um, o Palmeiras e o Corinthians, enfim, esse voo foi fretado pelo Palmeiras, mas por conta da parada então em Manaus, acabou que atrapalhou um pouquinho a chegada em termos de atraso. Sem preocupar também, o Richard Rios acabou fazendo um treino regenerativo dentro da academia do Palmeiras, então não foi para campo com os jogadores, mas também não preocupa, até porque ele teve minutos nessa data FIFA. Além disso, o técnico Abel Ferreira conta até com a possibilidade da volta do Maurício que passou por um procedimento
procedimento cirúrgico no ombro, estava se recuperando nessa data FIFA e também já foi a campo com os jogadores, então pode aparecer como surpresa. Lembrando que Marcos Rocha e Gustavo Gomes não estarão disponíveis, Gustavo Gomes ainda lesionado e o Marcos Rocha também acabou se lesionando no primeiro jogo contra o Corinthians, né? Uma lesão muscular, então não vai estar presente para essa partida, mas o Mike é o substituto imediato aí para a lateral direita. Bom, o Palmeiras já conseguiu eliminar o Corinthians lá na Arena em 2015, numa semifinal do Campeonato Paulista. Jogo único, era diferente, mas agora é complicado, né? Porque a gente sabe que teve os 2 jogos aí, o Palmeiras, o Corinthians nunca sofreu essa virada na Arena, mas a gente também sabe que a torcida do Palmeiras conhece aí o Palmeiras como time da virada, então existe muita expectativa também para essa partida, para a 14ª final do técnico Abel Ferreira à frente da equipe. A gente fica especulando se ele vai ficar, se ele não vai, pelo menos tentar começar o ano aí com um título é muito importante também para o torcedor palmeirense, como diria a Leila, fica calminho. Um beijo para vocês. Boa, Vicky, boa sequência, o dia quente, pesado, mas assim, se a gente falou também da pressão do lado do Corinthians, também tá na hora... Não na hora, né? Mas assim, o Abel precisa mostrar que ele tem mais de um plano, né? Que ele tem um plano também para conseguir reverter essa vantagem do Corinthians, não tem? O time já jogou com 3, o time já jogou com 2 laterais. É que ficou marcado um plano que deu certo com o título, com a virada na temporada. Nos últimos 6 meses, o Palmeiras jogou os jogos decisivos e não conseguiu vencer. É isso. Né? De Libertadores e Brasileiro e Copa do Brasil também, né? Ele disputa as grandes competições, ele não vai ganhar sempre. Mas ele tem acumulado essas derrotas, né, Marra? Mas, sim, sinceramente, eu acho o trabalho dele ainda magnífico. Dentro do que é o futebol brasileiro, da loucura que é o futebol brasileiro, da loucura e da pressão que é ser candidato a título todos os anos, em todos os campeonatos, em todas as competições. Eu acho isso bastante grande. Claro que é um desafio diferente ganhar do Corinthians e festejar na casa do Corinthians. Festejar um título na casa do Corinthians. Isso é um desafio muito grande. Você, não sei, assim, você acha que vai ser o último ano do Abel? Se for o último ano do Abel, ele vai querer fazer um ano, iniciar o ano desse jeito, ganhando do Corinthians na casa do Corinthians, ajuda muito para ele falar, gente, eu preciso voltar para minha terra, preciso fazer outras coisas. E ele com um título ele se tornaria o técnico mais vencedor, né? Então tem isso para ele, tetracampeão, né? Também seguido, isso para ele pessoalmente também é importante. Mas eu entendo o que a Mari está falando, porque assim, no ano passado, qual que era a reclamação da torcida do Palmeiras? É o Rony, é o Caio Paulista, é o Gabriel Menino, esses saíram. Exatamente os 3, você precisava falar? Porque foram os 3 que saíram. Tá bom. Não que fossem os culpados ou que são os ruins. Não, tudo bem, vai, continua. Aí qual que virou o foco? Do Fux, do Paulinho, tá, continua. Qual que virou o foco do começo do ano? O Daverson. O foco do começo do ano. Leila e Barros. E o Felipe Anderson. E o Felipe Anderson, Mas era a diretoria. Não, sim. Aí a diretoria contratou as peças. Essa tela é boa, hein? Títulos do Corinthians na Neoquímica contra viradas de Abel Ferreira. Títulos do Corinthians considerando apenas em finais, né? Então, o Paulista de 2017 e o Paulista de 2019. E as viradas do Abel em finais, virando as últimas paulistas, né? Perdeu o primeiro jogo e conseguia depois recuperar e conquistar, então, o título para o Palmeiras. Agora o Abel precisa conseguir a virada fora de casa e o Corinthians não perdeu uma final em casa. Ele, quando disputa finais lá, tem o título de 17 também brasileiro, né? Mas aí pontos corridos, que foi construído muito também na Neoquímica Arena. Paulista, não. É isso, ali, né, as decisões. Bom, o Corinthians tem a vantagem, Mário Marra, Jailson. Qual é o tamanho dessa vantagem? É uma vantagem relevante, grande, pequena? Uma vantagem decisiva, ainda não? O que vocês pensam? A vantagem é sempre relevante. É melhor você estar com 1-0 de vantagem do que, por exemplo, estar 0-0, mas eu não vejo uma vantagem tão enorme assim, sabe? Vantagem muito grande, obviamente pode ser decisiva, até porque a gente está falando de uma vantagem de um gol numa final. Mas eu acho que vai ser um jogo igual. O Palmeiras vai tentar, né, a reversão, até porque está perdendo já por 0-1, né? Mas eu acho que é uma vantagem, sim,
só que não é tão enorme. Não vejo a vantagem de 3-0. É uma boa vantagem. Exato, claro que é uma boa vantagem. Entre ter vantagem e não ter, é melhor ter. Exatamente. Mas é que eu posso falar que é uma vantagem mínima. É uma vantagem ok, mas é uma vantagem ok. Ok, é uma vantagem ok. Isso. Ok. Porque, no fim das contas, a gente fica pensando assim... É muito doido. Quando você tem a noção de ter 2 jogos, muda a sua percepção quando você tem só mais um jogo. Por exemplo, o Corinthians, ele conseguiu fazer 1-0 em cima do Palmeiras, tem essa vantagem fora de casa e tal, e vai decidir na sua casa. Por que a gente não acredita, por exemplo, que o Palmeiras é só ele ir lá e ganhar? Quer dizer, a gente aqui acredita, mas... não, agora o Corinthians tem a vantagem e acabou. Mas é literalmente o mesmo... A mesma coisa. Sim. A coisa não tem que estar equilibrada, pareada? Tem que estar equilibrada, mas depois que tem o primeiro jogo... Você já tem... Você já cortou metade do caminho. Informações para praticar o segundo. Entendi. O Corinthians não precisa ser agressivo. Eu acho que aí daqui a pouco a gente vai entrar no campo, né? Mas o Corinthians não tem a necessidade de... todo mundo atacando, vamos lá, vamos marcar saída de bola em cima, vamos forçar o erro dos caras. Talvez até a atmosfera leve a isso. É difícil segurar, né? Mas... Aí você tem que ter muito a cabeça fria para não ir nesse embalo, né? Mas vamos lá. É porque a gente está aqui, a gente está envolvido nisso. Mas se é uma final do campeonato grego, entende? O primeiro jogo fora de casa, Eu entendi. O Panathinaikos foi lá e ganhou. O segundo jogo, a gente vai pensar assim, já foi. Não vai, né, cara? Vai devagar. Agora, Mar, ontem teve a Champions League feminino. O Real Madrid tinha vencido o Arsenal, tudo bem que em casa, mas por 2-0. O jogo de volta foi 3-0 pro Arsenal, o Arsenal passou no feminino. Tinha uma vantagem. Talvez se você olha, resolveu 2-0, tranquilo, foi. O melhor exemplo... Não, um bom exemplo é entre os dois mesmo. O último título do Corinthians, que é em 19, é no Allianz Parque. O Palmeiras venceu o primeiro jogo na Neoquímica Arena e o Palmeiras era melhor. Então, assim, agora já era. O Palmeiras já venceu. 19? Não 19. Não foi no... Não contra o Corinthians, contra o próprio Corinthians. Não, tô falando contra... O último título do Corinthians. Foi contra o São Paulo? Não, o último título contra o São Paulo foi 17. 17. Tá bom. Aí o 19, o Palmeiras venceu o primeiro jogo na Neoquímica Arena. Foi dos pênaltis lá depois. Foi dos pênaltis, isso. Aí no segundo jogo no Allianz, com menos de 5 minutos, o Corinthians abre o placar. Quer dizer, já não tem mais a vantagem. Aí tem a confusão toda de interferência externa, não tem pênalti marcado, aquela confusão vai para os pênaltis e nos pênaltis o Corinthians ganha. E muda a pressão, né? Completamente. Porque hoje, vamos lá, o torcedor do Corinthians é óbvio que ele quer ganhar o jogo, não é ganhar o título, ele quer ganhar o jogo. Só que é o seguinte, 38 de segundo tempo, 0-0, tá maravilhoso, tá bom demais, não? Garantindo o título. Eu tô pensando se foi 19 ou 18 esse daí. Deixa eu ver aqui. Vê aí. Esse paulista. Tudo que foi antes da pandemia, minha cabeça acho que foi 18. Talvez eu acho que a informação do primeiro jogo, enquanto tem as pesquisas paralelas, a informação do primeiro jogo pode determinar um pouco taticamente do que vai ser o jogo. Tipo, a pressão tá nos ombros do Palmeiras. O Palmeiras, mesmo fora de casa, vai ter que sair pro jogo. Vai ter que jogar. Mas ok, se terminar o primeiro tempo 0-0, perdeu 45 minutos. Mas a pressão pelo título é maior do lado de quem? 2019, Corinthians e São Paulo. Então foi 2018 esse da... Danilo Avelar e Wagner Love. Isso, então foi o 18 esse do Allianz, acho que foi 18. Foi isso, desculpa, Marra. Tá desculpado. Mas a pressão pelo título existe mais de um lado ou do outro? Acho que é mais o Corinthians, não é? Tem mais pressão jogando em casa, mas por outro lado tem um tetra do Palmeiras, que é uma coisa assim. Bom, mas pressão pelo início de ano, eu acho que é mais o Corinthians, ainda mais porque o Corinthians foi eliminado da Libertadores. Sim, também tá um barulhinho. Numa boa. Palmeiras e Corinthians, né? Desliga tudo, sai a televisão do ar. Vamos conversar entre nós aqui. Puxar o cabo aqui. São torcidas que não se batem, cara. Eu sei. O menino já nasce... Ele já aprende, não gosta daquele ali, tal, evita aquele... E do outro lado, a mesma coisa. Então, assim, a pressão é infernal nos dois. Eu perguntei, o Marra viu. E falei, Marra, você vai ser minha testemunha. Eu perguntei para 2 palmeirenses, na redação. Falei o seguinte, você aceita esse título paulista agora, mas desde que o Palmeiras não ganhe mais nada no ano? Eu vi. Para 2 pessoas você perguntou, né? Sabe qual foi a resposta? Seria o ano perfeito.
Mesmo se não ganhar Juro mais por nada. Deus. É rivalidade. Juro por Deus. É rivalidade. Eu entendo a rivalidade. Eu entendo a rivalidade. Não, Só que pressão... Agora, eu eles acho falaram que é mais agora, importante. pegou agora. Sabe, eu mas acho eu que... entendo. Eu até acho, não, tenho certeza que o Abel não tá pensando assim, que a Leila não tá pensando assim. Mas Exato. torcedor. Mas o torcedor tá nessa Mas vibração. ele fala isso porque ele tá aqui hoje. Aí chega lá em dezembro, Não, mas perdeu acho que tudo. não. Não, tem mais Porque um. tem muita coisa que envolve, A mano. rivalidade. Eu entendo, Cadê o Viola? Agora eu vou. Agora vai ser legal. Viola, vem em mim daqui a pouquinho. Vem em mim daqui a O pouquinho. Ivan não tá aqui ainda. Você pode gostar de tomar a sua cerveja, de tomar um destilado, de tomar um refrigerante, um chazinho, um café. Você pode gostar, mas a rivalidade é a água, é o dia a dia. Você precisa dela. É o que te faz sobreviver. Pode até tomar outras coisas, mas a água você tem que tomar. A rivalidade é o que sustenta o futebol no mundo todo. Pronto, já pode... Não, Eu tava olhando, né? Onde vai chegar? Onde ia chegar? Rivalidade, Mas é assim, isso, é muito Sim, legal sim. você ganhar o título do Zé da Esquina, muito legal. Mas é muito mais Aquele legal título que ganhar... ninguém nem vai lembrar, né? Não, e esse título, além dessa rivalidade toda, esse título ainda tem essas outras questões importantes, né, que são a fila que o Corinthians, né, a sequência de anos 6 do anos, Corinthians né? sem conquista. É um título, é uma disputa na casa do Corinthians, e o Corinthians, como a gente falou, nunca perdeu. Possível os tetra, títulos o lá. primeiro, né? O primeiro tetra Era histórico moderna, do Campeonato Paulista. Concordo com tudo isso. E até por isso, se você tivesse falado de um corintiano respondendo isso, eu entenderia mais. Porque o meu medo, e aqui não é desconhecimento de futebol, a Mariana não sabe o que é rivalidade, tá achando? Não, claro que não. Não é isso. O meu ponto é, eu também conheço o torcedor, que o mais importante é o que ele tá vivendo no final de semana que tá pra tem chegar. isso. Aí vai chegar em novembro, o Palmeiras ganhou o Paulista. Aí ele foi eliminado pro Flamengo na Libertadores Vai pichar o e muro. perdeu o Campeonato Brasileiro na última rodada pro Botafogo. Também tem Aí você vai perguntar pra esse mesmo torcedor, você tá feliz com o seu ano? Ele vai falar, Fora cara, Abel. ganhamos o do Corinthians lá no dia 27 de março. Não vai lembrar. Fora Abel, e vai fora Abel. Isso é um Cara, absurdo. esse ano foi perdido. Contratou o Vitor Roque pela maior contratação Então, pra mas ganhar um qual Não, mas estadual. a gente perdido não vai falar, não. Qual é o E vale torcedor? pontuar o torcedor corintiano, né? Um torcedor corintiano aqui da redação também, que falou, não, tem que botar o reserva contra o Barcelona, já era, porque tem que poupar contra o Palmeiras Aí no foi primeiro eliminado? jogo. É verdade. E aí depois, no Aí dia tem seguinte, barulho. virou, não você tinha razão, foi mal. Mas qual torcedor, gente, que trabalha na frequência Com a razão, né? de calcular em novembro? Não, porque se a... Sim, mas O cara quer ganhar amanhã. É isso que eu tô falando. Hoje. A avaliação, ela é sobre o momento. Agora, quando a gente tá aqui fazendo a avaliação Claro. fria, não vai ser isso que vai bastar pro... Não, a nossa Novembro, ele não vai avaliação- lembrar do Por Vasco. isso Porque, que por pra mim exemplo, A nossa pressão maior avaliação pro aqui, o Corinthians. Palmeiras ganhando ou perdendo, vai ser a seguinte: o ano não terminou pro Palmeiras. É por isso O que eu ano tô tá falando. começando. A gente não vai chegar amanhã, de manhã, pelo menos eu, não vou chegar aqui amanhã de manhã e Eu chegar e o e Bruno falar também assim. É, o Bruno amanhã Nós foi, dois, né? Eu também não. Nós dois. É. Eu e o Jailson. Não vou chegar amanhã e vou falar assim, cara, que bom. Gente, não precisamos mais falar do Palmeiras no ano. Só se ele for campeão da Libertadores e tal. Se perder alguns jogos, está fora da pauta, porque isso não importa pro Palmeiras. O palmeirense agora está livre pro ano, porque ele resolveu todas as Acabou questões. o ano. Eu não vou Não é chegar isso. falando isso. Não é. Entendeu? Não é. Isso não vai me dar garantia nenhuma pro Palmeiras. Não. É muito legal, mas não vai me dar E garantia pro nenhuma Corinthians, vai dar? Ganhou o título. Qual é o peso desse O título pro Corinthians Corinthians? tem, nesse sentido Mais de necessidade. insegurança e tal, É. o Corinthians tem... A gente não sabe... O Abel sai do Palmeiras se ele quiser. Vou resumir a história. Uhum. O Ramon tá sempre tendo que pagar uma fatura. Tá. É verdade. Sempre. Porque aí tem barulho, né? A Se ele contadora levar do uma Ramon virada. manda mensagem pra ele todos os dias. Ramon, Peso. aquela fatura tá atrasada. Porque vai ter que ir lá pagar. Não teve isso? A vida do Mariana sabe disso. A vida do Abel não vai mudar. Né? Não vai mudar. A vida do Ramon já vai... do Ramon vai. A do Ramon pode se tornar um inferno. É isso que eu tô falando. Por isso que eu tô falando da pressão. É isso que eu tô falando, sei lá, 5 minutos que eu tô pontuando isso. E a gente não tá ouvindo aí. discutindo. Foi eliminado da Libertadores já. Então, a torcida do Corinthians já não tá feliz com isso. Aceitou, levou... Vamos fazer assim, ó. Deixou baixo. Isso, deixou baixo Boa. porque tem a final. Tem algo mais... Isso, exato. Tem a final do... Mas se perder Aí, meu a amigo. final em casa pro maior rival, vai lembrar que foi eliminado da Libertadores com o próprio E que Ramon. perdeu uma semifinal pro Racing. E que perdeu a semifinal, e que perdeu a final. E vai falar, agora a gente tá... A nossa realidade qual é? Sul-Americana e perdemos a final pro rival em casa. Verdade. Ramon, vai para aquele lugar. Eu tenho certeza. Susto.
Você queria soltar. A gente tem uma câmera exclusiva também, é uma câmera que está acompanhando desde ontem à noite lá na Neoquímica Arena toda a movimentação no estádio, preparando então, e a gente verá, né, Bruno, já o estádio ganhando vida, isso aí ganhando pessoas. Eu gostaria que você, sons. se possível, explicasse que eu tenho um outro compromisso profissional amanhã. Por isso que eu não estarei aqui. Eu também tenho. Eu e o Mário Marra, inclusive. E esse compromisso profissional... Não, pelo contrário. É quase diplomático. Pode envolver, talvez, um adeus. Uma condução? Um adeus eterno aos dois aqui, pelo menos. Não, eterno não. Eterno também não, né? Tá. A gente tá no ar, exatamente, né? É Campinho, Mário Marra. Tudo isso? Vamos lá. Vamos então rapidamente aqui falando do Palmeiras. Eu coloquei basicamente o que eu acho que vai acontecer. Everton, Mike, Murilo, Micael, Piquerez, Richard Rios, M. Martínez, Rafael Veiga, Facundo Torres, Vitor Roque e Estevão. E aqui um ponto de atenção que geralmente está acontecendo é isso daqui. Facundo Torres um pouco mais por dentro, Piquerez fazendo essa dobra aqui nessa ponta esquerda, Emiliano Martínez, Richard Rios encostando bastante no Estevão, Rafael Veiga por toda essa zona, e aí aqui Micael, Murilo. Só que hoje é o Mike e não é o Marcos Rocha. Quando é o Marcos Rocha, ele fica mais preso para fazer esse terceiro zagueiro. Então o que eu acho que pode acontecer é isso daqui. Murilo, o Emiliano Martínez descendo um pouco mais. Você acha que pode ter 3 zagueiros? O Naves, por exemplo? Porque no primeiro turno da competição, então, mas eu acho que pode acontecer. O Palmeiras jogou com 3 zagueiros. Eu acho que pode acontecer, só que hoje o Palmeiras precisa ir mais à frente e o Corinthians, como o Marra nos mostrou, não explora muito bem as pontas. Então eu acho que o Mike pode ser esse cara de jogar, porque ele avança bastante, já foi utilizado inclusive várias vezes na segunda linha. Então eu acho que ele pode ser, não precisa de botar 3 zagueiros de função. Acho que ele pode colocar o Emiliano Martínez, que faz bem, e também tem a carcaça em dia, né? E também bate, que é uma barbaridade. Ele também pode fazer essa marcação pelo setor. Ou se o Richard não jogar, né? Caso não jogue. Mas eu acho que, final, né? O último jogo, acho que ele consegue jogar sim. E aí tem a outra situação. 2, na verdade. O Maurício aqui, que o Maurício, se ele conseguir voltar, né? No lugar do Facundo. Sim, no lugar do Facundo, recuando um pouco o Veiga para fazer essa saída com o Rios, e o Maurício chegando um pouco mais com o Vitor Roque no ataque, até porque o Maurício foi uma das principais surpresas do Campeonato Paulista do Palmeiras. E aí o outro ponto para mim é isso daqui. Se for ficar despejando bola na área, foi o que o Palmeiras fez em determinado momento do jogo, é mais interessante para mim entrar com o Flaco Lopes do que ficar com o Vitor Roque como referência. Porque o Vitor Roque na área, a gente já falou sobre isso, não adianta muito. Então, se for para ficar despejando bola na área contra Gustavo Henrique e o Félix Torres, é melhor usar o Flaco Lopes como referência e não o Vitor Roque. Então, pode até acontecer isso daqui em determinado momento do jogo. Mesmo sendo a contratação mais cara do Palmeiras, não tem por que ficar colocando o Vitor Roque de referência para jogar bola na área. Pergunta para o Ivan, Mari. Cadê o Ivan? Ivan, nossa câmera chegou. Se o Palmeiras ganhar do Corinthians, assinou hoje, tá tudo certo se não ganhar mais nada na temporada? Você assina? Não precisa ganhar mais nada? Não precisa ganhar mais nada. Olha lá. O Corinthians hoje acabou. Olha lá. O Ivan. Aí, abriu mão até da Libertadores. Bom, a gente pode conversar sobre isso mais. Grava o dia de hoje. 27 de março. Isso. Depois não adianta se não ganhar, se for eliminado da Libertadores, e ir lá puxar o muro. Vamos fazer o seguinte, fecha aqui em mim. Eu falei pra você, hein, Mariana? Faz um recorte aqui pra minha equipe. Dia 27 de março, palmeirenses da nossa redação e do nosso estúdio. Esse câmera que tá fazendo esse grande zoom. Ivan disse, caso o Palmeiras ganhe do Corinthians, não precisa mais ganhar nada na temporada. Por favor, recortem, publique, manter até dia 24 de dezembro e salva também no nosso SEDOC. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras que hoje enfrenta o time do Corinthians. O segundo jogo valendo o título, né? Valendo taça, o jogo da final. Hoje é o tudo ou nada pro time do Palmeiras. Esse jogo na Neoquímica Arena, é o jogo da volta. Lembrando que o Palmeiras já entra perdendo por 1-0, né? Lembrando que o jogo foi 1-0 para eles na nossa casa, né? Então tem que entrar com sangue nos olhos, com faca nos dentes, indo para cima, impondo o futebol, impondo o jogo e vencer. Tem que vencer ali no mínimo por 1-0 para levar o jogo para os pênaltis, e 2-0 se consagra campeão dentro da casa dos caras, um adversário que seria um
baita resultado, seria algo extraordinário, seria sensacional vencer os caras dentro da casa dos caras lá, com torcida única, sendo campeão dentro da Neoquímica Arena, na frente da torcida deles, comemorando ali, enquanto a torcida sai cabisbaixa, né? Lembrando que no Campeonato Paulista é 100% torcida do mandante. Mas e aí, o que vocês acham aí, né? Qual o seu palpite, o seu placar para essa partida, né? Lembrando que tem novidades aí no time do Palmeiras, né? Tem aí o Estevão voltando, o Richard Rios, e vamos ver aí como é que o Abel vai montar o seu time hoje, né? O Neto já falou aí que o Abel pode vir sim com surpresas aí para essa partida. Eu acredito que sim, o Abel pode sim montar aí algo para surpreender aí o Ramon Dias e ir para cima e vencer os caras dentro da casa deles. Mas e aí, qual o seu palpite, qual o seu placar? Na minha opinião, 2-0 Palmeiras hoje. Esse é meu resultado. E o seu? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, disponível aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto a nós e até a próxima. Fui!